Olá, professores da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Christopher e eu estou aqui para mais uma pré-aula da nossa classe dos adolescentes. Nós estamos no terceiro trimestre de 2018 e nesse trimestre estamos falando sobre a história da igreja. A nossa lição hoje é a lição de número 10, que fala sobre Armínio, o equilíbrio da reforma. Então nós falaremos um pouco sobre a biografia de Armínio, quem foi Armínio, seus principais pontos, seus pensamentos, e eu espero que essa aula ela possa ajudar você, professor, de alguma forma para que você consiga trazer mais claro esse dilema que nós enfrentamos muitas vezes como professor, e essas perguntas sobre arminianos, sobre calvinistas e todas essas dúvidas que pairam no meio dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e muitos ainda não sabem, não compreendem os pontos de vista, aquilo que creem, e isso é importante para que eles tenham essa base e eles entendam, né, sobre este assunto. A nossa lição é a lição da CPAD. Nós trabalhamos com ela aqui na Assembleia de Deus de Blumenau e nós falaremos um pouquinho sobre esse assunto então. Lição de número 10, e o objetivo da nossa lição, ponto número 1, é relatar a biografia de Armínio. O ponto 2 é ensinar os principais pontos do arminianismo. E o ponto 3, alertar sobre a possibilidade de se perder a salvação. A nossa lição ela vai tratar sobre esses 3 pontos principais. E eu queria deixar um desafio já para você, professor. Como esses temas históricos da igreja, dificilmente ou quase nós não conseguimos aplicar alguma dinâmica, alguma coisa diferente com eles para que a aula acabe se tornando um pouco mais dinâmica, movimentada, tenha um pouquinho mais de dinâmica de grupo, alguma coisa assim. Eu queria que vocês fizesse alguma coisa logo no comecinho antes de você entrar nesse assunto da lição. Você vai fazer os seus procedimentos normais de oração e tudo mais. E eu queria que logo no começo da tua aula, você fizesse essa brincadeira com eles, mas num tom sério. Eu queria que você, professor, chegasse na sala e dissesse para eles assim: olha, nós estamos com algum adolescente nosso aqui do grupo, eu não vou falar o nome, eu não vou falar quem é, que ele está passando por algumas dificuldades na casa dele, financeira e tudo mais. E no momento da oferta eu queria ver se vocês podem ajudar de alguma forma, se alguém tem alguma ideia do que a gente pode fazer para ajudar. Coloca que a dificuldade é financeira, vamos dizer assim. Não divulgue nome, não fale nada disso. E diga que você está com esse problema e queria a ajuda deles para resolver isso, se eles podem ajudar de uma forma financeira ou de que forma eles poderiam ajudar. Feito isso, você vai ter várias soluções, vai ter várias propostas, eles vão falar aquilo que eles podem ajudar, de repente eles até vão ajudar com valores financeiros na oferta e tudo mais que você vai fazer no momento. E beleza, depois que você fizer isso, prossiga com a lição e a gente vai voltar nessa dinâmica ali no finalzinho quando a gente estiver explicando a lição. Feito isso, deixa num cantinho e a gente vai começar a lição, você vai começar a lição. Então você vai explicar toda essa parte histórica sobre Armínio. É importante frisar que aqui nesses materiais que nós divulgamos, a gente traz essas experiências, a gente também traz um pouquinho de conhecimento sobre esses assuntos, mas existe muitos livros, muitos documentos, muitos artigos escritos sobre isso. Principalmente, se você procurar em documentos de teologia, vai ter lá sobre Armínio, sobre a Reforma Protestante, sobre João Calvino e vários outros cristãos, pensadores, né, passados. Então é importante que você não se prenda apenas nesse material, nesse vídeo, mas que você busque essas outras informações. O vídeo passado que eu fiz falando sobre a Reforma Protestante, a gente falou mais um pouquinho aqui, a gente acabou não separando o PDF, mas nesse vídeo aqui eu vou colocar um PDF, vai ser um PDF simples, vai ter um documento anexo também nos nossos arquivos, com alguns links de vídeos muito interessantes também que vão ajudar você a entender mais sobre esse assunto. De repente até você mesmo, professor, tem dúvidas sobre esse assunto ainda, não entende muito bem o arminianismo, o calvinismo, enfim, esses pensamentos, né, essas doutrinas, às vezes que a gente fica falando sobre essas visões, sobre esses
vamos dizer assim, partidos, né, cristãos. Então é interessante que você busque, depois pegue esses materiais e você consulte eles para que você forme opiniões sobre essas ações também, sobre esse contexto todo que a gente vive e sobre essas ideias. Então eu vou deixar depois nesse material alguns links de alguns vídeos, também vai ter alguns documentos lá. Vai ser de forma resumida, vai ter apenas esses tópicos para que você, professor, vá lá, leia, né, busque esse conhecimento e eu espero que isso também ajude você. De uma forma resumida, a gente vai tratar esse vídeo, essa lição aqui. Você vai trazer para eles a história de Armínio, vai falar sobre todas as dificuldades que ele passou logo na sua infância, que foi marcada por várias tragédias que aconteceram. E logo ele foi adotado e após alguns anos ele se tornou pastor, ele conheceu a palavra de Deus e ele seguia também uma posição e muita parte daquilo que ele entendia como a doutrina bíblica da salvação, ele extraiu daquilo que João Calvino falou. Então, esse convívio dele sobre se posicionar, sobre falar a sua opinião, sobre dar a sua opinião sobre o assunto, foi muito enfático no tempo que ele viveu. Então ele buscou muito trazer essa opinião dele, lógico, tendo em base a Bíblia Sagrada, buscando entender o que a Bíblia Sagrada se revelava para ele. E esse deve ser também o nosso pensamento. Nós temos que buscar a Bíblia Sagrada, perguntar à Bíblia Sagrada aquilo que ela quer revelar a nós. E não simplesmente, como eu falei para vocês, a gente vai ter alguns materiais com vídeos e outros documentos auxiliando, ajudando nessa pesquisa, nessa busca desse conhecimento, desse entendimento, mas a última ideia, o último pensamento, aquilo que de fato vai fazer a diferença no teu dia a dia como professor, no dia a dia dos teus alunos, daquilo que você vai passar para os seus alunos, é a forma com que você tira essas interpretações para você. Então, é muito legal ver vídeos, é muito legal ler os livros que nos dão essa base teológica, mas aquilo que o Espírito Santo conduz até o teu coração é muito importante também, você extrair e se alimentar da Bíblia Sagrada. Você não se alimentar daquilo que outros fizeram, mas sim criar, né, o seu próprio entendimento sobre aquilo que a palavra de Deus diz. E Armínio, ele era esse tipo de pessoa, ele buscava ter o próprio entendimento, ele se embasava em outras teorias, mas ele buscava ter o próprio entendimento da palavra para conseguir, de alguma forma, saber o que Deus queria da vida dele, sabia o que Deus queria para ele, como Deus se revelava, como Deus se revela, o que Deus faz. Então, nessa busca que nós sempre estamos buscando, saber o que Deus deseja, o que Deus quer, criou-se essa outra visão sobre Armínio, né, e calvinismo. O segundo ponto da nossa lição, ele vai falar sobre essa questão de diferença entre calvinismo e arminianismo. Importante aqui, professor, a gente falar sobre isso, que há muita discussão vã, muitas discussões vãs nos meios de comunicação. A gente vê isso na internet, no Facebook, no YouTube. Então, constantemente a gente vai ver pessoas debatendo sobre esse assunto. Mas eu sou calvinista, eu sou arminianista, depravação total, a graça irresistível, não, Deus não predestinou, Deus predestinou. Então, há muita discussão, muitas vezes, a gente não costuma dizer como perca de tempo, porque sempre é interessante a gente trazer isso à tona de uma forma de debater, de procurar entender melhor todas essas coisas, mas tem pessoas que partem para o lado aí da ignorância, vamos dizer assim, não respeitam a opinião do outro, não se deixam, né, não ouvem o que o outro quer dizer, e da mesma forma isso acaba trazendo um pouquinho de confusão, algo que eu creio que Cristo não deseja para a igreja dele. E é esse tipo de confusão por causa de pensamentos, posições teológicas a respeito da salvação e a respeito de outras coisas que a Bíblia fala. O que nós precisamos entender e que precisamos praticar de fato é aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Nós vamos ter alguns pontos, e a gente vai tratar aqui mais um pouquinho, onde a ideia calvinista ela é exposta na Bíblia, como também a ideia arminianista ela é exposta na Bíblia. Então nós precisamos dosar isso e fazer aquilo que Jesus diz para nós, né? Quando Jesus diz assim, olha, vocês são o sal da terra. E a gente sabe que o sal, ele
tem várias funções de conservar, de dar o gosto, e essa temperança do sal ela é de suma importância, porque nós somos aquele que dá o equilíbrio. Eu acredito que dentro da nossa vida cristã nós precisamos ter o equilíbrio. Não podemos estar nos dois polos diferentes. Eu sou um calvinista radical, sou um arminiano radical e a minha posição é essa. Eu acho que nós precisamos buscar esse entendimento das duas partes e ler o que o texto bíblico traz para nós. Vai ter textos bíblicos que nós vamos ler com uma visão, com uma lente, vamos dizer assim, calvinista. Efésios, o capítulo 1, se eu não estou enganado, versículo 3, Paulo vai falar sobre a predestinação, né, porque desde a fundação do mundo Deus já tinha preparado e todo o seu plano. Então isso traz mais um detalhe sobre o calvinismo, mas também Jesus vai falar no seu evangelho sobre o jovem rico, ele dá a opção do jovem rico. Então a gente vai falar um pouquinho mais disso para você entender que isso, no fim, vai resumir no que a Bíblia Sagrada nos diz, no que a Bíblia Sagrada nos traz. O que nós precisamos entender é que o ponto principal é aquilo que a Bíblia traz como a nossa regra de fé. E nós não podemos brigar com o nosso irmão por questões de posições teológicas sobre isso. Podemos debater de uma forma tranquila, de uma forma amistosa, procurando sempre praticar aquilo que a Bíblia diz, considerando o nosso irmão superior, para que nós não venhamos entrar em discussões que são perca de tempo e às vezes a gente acaba ainda magoando e machucando um ao outro. Alguns pontos que Armínio ele tratou, Armínio falou. Jacó Armínio ele diz, aqui na lição, a lição coloca 5 pontos. Então o primeiro ponto ele fala sobre a escolha humana. Armínio diz que a partir do momento em que o calvinismo diz assim que Deus predestinou as pessoas com que ele queria salvar. Então Deus escolheu que ele ia salvar o João, a Maria e o Pedrinho. Então essas pessoas elas foram escolhidas para serem salvas. E aí o arminianismo diz assim, olha, quando o Armínio fala sobre a escolha humana, ele quer dizer que nós escolhemos também a Deus, assim como Deus nos escolhe. Mas o princípio daquilo que Deus fala, Deus nos chama e depois nós recebemos Deus, é isso que Armínio quer trazer, diferente do calvinismo. O calvinismo diz que a graça de Deus ela é irresistível. Então, uma vez que Deus nos predestinou, uma vez que Deus nos chamou, não cabe ao homem decidir, mas simplesmente a Deus. Deus escolheu e aquele ali é a pessoa que ele deseja, que tem a salvação e tudo mais. Armínio ele dizia que não, que o homem tem essa opção de escolher. Tanto é que, como eu falei para vocês agora há pouco, quando Jesus pergunta para o jovem rico, é um exemplo disso aqui, que ele falou, o jovem rico, Jesus dá a opção para o jovem rico de seguir ele ou não. Fala aquilo que ele deve fazer, a pergunta que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus falou, olha só, se você quer me seguir mesmo, herdar a vida eterna, a condição é essa. E ele diz assim, não, ele sai triste, mas ele não segue Jesus. Então Armínio ele coloca aqui, o homem ele também tem decisão sobre isso, se ele quer aceitar essa graça de Deus, viver uma vida para Cristo ou não, se ele quer virar as costas e continuar no pecado. O segundo ponto é a eleição condicional, que Armínio vai falar sobre. Ele afirmava que Deus escolheu quem vai ser salvo, mas usou critérios nessa escolha. Então, por exemplo, já no calvinismo não, eles dizem que Deus escolheu e ponto final. E aí muitas pessoas têm dúvida porque elas falam, mas se Deus escolheu essa pessoa para ser salva, ela pode pecar quantas vezes ela quiser, que no fim ela ainda vai ter a salvação. E aí isso é refutado pelo ponto, isso é refutado pelos arminianistas. Aí o calvinista diz não, que essa pessoa, quando ela recebe a graça irresistível, ela não vai pecar contra o Senhor, Ela vai viver uma vida em santidade, Deus já separou ela, por isso que ela tem essa vida com Deus, ela tem continua com essa vida com Deus, porque senão existiria esse argumento de, mas por que eu conheço pessoas que estavam na casa de Deus e hoje já não estão mais? Na verdade, o calvinismo diz que essas pessoas elas nunca foram cristãs. E o arminianismo não, ele vai dizer que essas questões vão muito além disso, desse pensamento. E sim que aquilo que Deus preparou, aquilo que o Senhor quis falar no nosso coração, vai além daquilo que apenas nós podemos fazer. Então,
essa eleição condicional é aquilo que o Antigo Testamento diz, e Paulo fala muito sobre isso também, e Jesus vai frisar sobre essas questões da salvação, falando nesse assunto. O terceiro ponto sobre redenção universal é que Cristo morreu para todas as pessoas. Então, os calvinistas dizem que foram para algumas pessoas que Jesus morreu, foi para os escolhidos, os predestinados, e essas pessoas, elas, momento algum ou outro, elas vão escolher a Cristo e vão vir a Cristo. Já o Armínio, ele disse que não, a salvação de Jesus foi para todos, embasado no texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele estabelece essa condição e essa redenção de todo o universo, de forma com que, se aquele que ouviu, ele tem a opção de escolher ou não, ele vai ser salvo. Se ele crê em Cristo, ele será salvo, né? E aquele que não crê, será condenado. Ponto 4, é possível resistir ao Espírito Santo. Então essa questão que ele fala, quando o Calvino diz que uma vez que o Espírito Santo ele te convence, você jamais abandona, você jamais sai. Armínio ele já trazia esse ponto diferente, diz que não, que essa questão de resistência ela é usada, também fazendo enfoque aquela questão do jovem rico. A gente pode usar esse texto também como menção nisso, que as pessoas podem rejeitar simplesmente o Espírito Santo, podem rejeitar a graça divina, podem rejeitar aquilo que Deus tem preparado para elas, aquilo que Deus quer para a vida delas. Então, Armínio trouxe essa condição que é bíblica também, tem embasamento bíblico e traz esse ponto, né, pendente com relação ao calvinismo. E o ponto 5, que a nossa lição ela também preza para que a gente comente sobre esse assunto, fala sobre perder a salvação. O calvinismo ele traz que uma vez salvo, sempre salvo, como eu falei, né? Independente do que a pessoa faça, mas aí tem sempre um ponto de vista que essa pessoa, uma vez que ela recebeu essa graça irresistível, isso se torna parte dela e ela não vai, né, deixar a Cristo, ela não vai abandonar Cristo. Já Armínio ele trazia esse outro tipo de pensamento, que aquilo que Cristo fez por nós, se nós não quisermos ou se nós não desejamos, a gente se afasta, a gente sai dele, a gente, enfim, tem uma vida longe de Cristo. A gente pode perder a nossa salvação. É lógico que a questão de salvação não cabe a mim e nem a você, né? Nem a você professor e nem, sei lá, as outras pessoas julgar quem vai ser salvo ou não. Acho que essa é uma questão do Senhor Jesus, de Deus, do Senhor Jesus, e enfim, daquilo que Ele vai estabelecer, de quem Ele vai salvar, daquilo que nós buscamos encontrar. Então, eles apenas alertam que é algo que eu posso perder, né? Algo que eu posso deixar de lado, algo que eu posso simplesmente não desejar, assim como não desejar a salvação de Cristo, assim como não desejar o Espírito Santo. Então essa salvação, ela pode, o Armínio fala que o ser humano ele pode perder sim a salvação. Já o calvinismo, ele diz que aqueles que foram predestinados, aqueles que foram escolhidos, eles, independentemente do que façam, seguindo naquela ideia de que eles não vão se desviar disso, eles vão seguir a Cristo e eles vão continuar com Cristo, porque eles foram escolhidos e essa graça faz com que eles se tornem cada vez mais próximos de Deus. Então, todo esse tipo de pensamento, todas essas ideias que são lançadas através do arminianismo e do calvinismo, elas estão embasadas biblicamente, só que elas são muito maiores do que apenas esses pontos que a gente traz aqui, desses pontos que são os pontos fundamentais que as pessoas tratam sobre predestinação, sobre salvação, enfim. O calvinismo, o arminianismo, eles vão muito além disso. Eles estão buscando de uma forma de interagir com aquilo que a palavra de Deus diz, com aquilo que a Bíblia quer extrair de nós como cristãos. E como eu falei no começo, aquilo que nós precisamos passar para os nossos adolescentes é que Cristo quer que nós sejamos modelos dele. Cristo quer que nós sejamos parecidos com ele. Então, com relação à salvação, isso é com Deus. A nossa parte é fazer e tentar ao máximo possível ser igual a Cristo, buscar fazer aquilo que Cristo fez, materializar aquilo que Cristo materializava para as pessoas.
materializar o amor de Deus através do nosso abraço, através do nosso carinho, através daquilo que a gente traz como regra de fé, aquilo que o Evangelho faz para nós. E dessa forma, eu acredito que muito mais do que arminianos ou calvinistas, nós traremos aquilo que de fato é importante, Jesus Cristo para a vida das pessoas. E você lembra no começo que eu comentei com vocês sobre fazer aquela brincadeirinha, né, perguntar, dizendo que tinha alguém que estava passando necessidade, se alguém podia ajudar. Aqui no final, depois que você explica todos esses pontos sobre calvinismo, sobre arminianismo, busque entender bastante do assunto e deixar que eles façam algumas perguntas. É lógico que você às vezes não vai saber todas as respostas e não vai saber quais são todas as perguntas, mas é interessante que você busque ao máximo e de repente deixe um computador perto de você, um notebook perto de você, para que vocês possam, além da sua Bíblia, para que vocês possam discorrer e procurar na Bíblia de uma forma mais rápida, né? Para que vocês consigam entender esses pontos, o que Deus quis falar, o que a Bíblia quis falar com isso, que aquele contexto estava falando sobre o devido assunto, e assim vocês vão se aprofundar mais. E aí no final, depois que você fizer isso, pegue e diga para eles o seguinte, ali no começo provavelmente alguns ajudaram, provavelmente alguns não ajudaram, de repente alguns até nem ficaram tocados em ajudar o próximo ou alguma coisa assim. Aí eu quero que você pegue e abra sua Bíblia lá em Lucas 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37, que vai falar sobre a história do bom samaritano. E ali na história do bom samaritano a gente tem isso muito bem ilustrado. Nós temos 3 tipos de pessoas, o sacerdote, o levita e o bom samaritano, o sacerdote, o levita e o publicano que ali estava passando. Então você vai dizer, olha só, existiam 3 tipos de pessoas, né? Aí você pode usar esse exemplo que a gente teve aqui. Existia um arminiano e ele passou e viu aquele homem que estava ali, jogado, rasgado, machucado, e até atravessou o outro lado da rua para nem passar perto. Aí veio o arminiano, passou perto também, não se interessou por ele, e aí veio o publicano, veio aquele neopentecostal ou aquele outro irmão e ajudou ele. Curou as feridas, levantou ele, levou ele para um lugar melhor, pagou para que ele pudesse ficar lá e depois, ajudou ele da forma com que ele pôde. Então, isso é o Evangelho de Cristo. Enquanto muitas pessoas estão debatendo sobre calvinismo, sobre arminianismo, muitas pessoas estão passando necessidades, pessoas estão jogadas, simplesmente porque nós estamos debatendo temas teológicos fechados dentro das nossas paredes, dentro das nossas igrejas, e nós não estamos, de fato, ajudando o nosso irmão. E lembrando que, quando eu discuto com alguém, eu não discuto com uma parede, com um celular, eu discuto com o meu irmão também. Então é importante que cada ponto chave, cada ponto forte desses dois pensamentos, eles estejam unidos para que isso gere apenas um sentimento no nosso coração, que é o sentimento de ser igual a Cristo. Tanto Calvino quanto Armínio tinham essa intenção. Quando eles debatiam esses assuntos, eles não tinham intenção de causar nenhum tipo de dor ou nenhum tipo de intriga entre irmãos, mas sim buscar ser mais parecido com Cristo e entender o que Cristo quer de nós. Então eu espero que você, professor, passe isso para os seus alunos e no final comente com eles sobre isso. Que não adianta a gente defender um ponto, defender o outro ponto, estar nos extremos, se na verdade nós não praticamos aquilo que de fato Cristo praticou. E lembre eles sempre de, quando eles lerem a Bíblia deles, eles estudarem aquele tema, aquele assunto e o que aquele contexto está falando. Isso vai ajudar muito eles e é interessante eles entenderem sobre Calvino, sobre Armínio, sobre vários outros tipos de pensamentos, daquilo que a Bíblia Sagrada tem a respeito, a trazer para nós e daquilo que a teologia nos ensina. É sempre bom conhecer e prosseguir conhecer o Senhor e aquilo que Deus quer da nossa vida, mas não podemos esquecer do básico dos básicos, que é servir, amar a Deus e amar ao nosso irmão, como nós amamos o Senhor Jesus também. Eu espero que você possa se aprofundar mais ainda nesse texto, mais nesses assuntos e acessar o nosso link, onde vai estar vários vídeos de auxílios, vários debates e você vai poder contextualizar e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu espero ter ajudado e a gente se vê até uma próxima aula. Um abraço a todos e até mais.